Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula. Então, nós estamos aqui no livro Atendente de Farmácia, na página 55. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre as bulas, a bula do medicamento. A bula, então, o que ela é? Ela é um conjunto de informações de um determinado remédio. E a bula, ela é descrita pelo laboratório que fabrica esse remédio, mas ela tem que ter uma linguagem clara, para ficar bem explicadinho, para as pessoas entenderem, as pessoas que vão estar adquirindo esse medicamento e também para o pessoal da área da saúde também. Quais são as informações que a gente encontra dentro da bula? Ela está dividida por tópicos. Então, primeiro, a gente tem o nome do remédio, que é o nome do medicamento. Pode ser o princípio ativo ou pode ser o nome fantasia. Em seguida, a gente tem o princípio ativo dele, ou seja, a substância que compõe esse medicamento. Depois a gente tem a apresentação, forma ou formulação do medicamento. Depois nós temos a composição do medicamento, do que ele é composto, e as informações ao paciente, ou seja, como que ele funciona, os cuidados de armazenamento, as informações técnicas, as indicações desse remédio, as contraindicações para quem que ele não serve, as precauções ou advertências, ou seja, os cuidados que a gente deve ter do utilizar esse remédio, as interações desse medicamento, se ele pode ter interação com o álcool, com o alimento ou com outro remédio. As reações adversas, que são as reações que podem aparecer ao uso desse medicamento. Os efeitos colaterais, que são as reações que são esperadas por esse remédio. A posologia, que são as informações sobre a dosagem do medicamento. A superdosagem, são informações caso seja utilizada uma superdosagem desse medicamento. A conclusão final e as informações adicionais. Além disso, a gente pode ter na bula também alguns recados, como não tome esse remédio sem o conhecimento do seu médico, pode ser perigoso para a saúde, a data de fabricação, prazo de validade, número de lote, farmacêutico responsável, por quem que é fabricado, endereço, CNPJ, por quem que é embalado e as informações de um número de 0800. Então, isso é basicamente tudo que a gente encontra dentro de uma bula. Para saber mais ainda sobre as bulas, fica a dica para vocês entrar no site www.bulario.com. Lá a gente vai encontrar bula de vários medicamentos. E aí a gente pode explorar bastante sobre isso. Na página 57 nós temos uma questão. Qual é a questão? Crie uma bula de um analgésico. Então, vocês vão escrever, criar, usem a imaginação, vocês vão criar uma bula para um medicamento analgésico. Mas essa bula tem que ser de fácil interpretação. E a gente tem que colocar todos os componentes que foram citados, ok? Então, para a nossa aula, não esqueça, tenha em sua mão uma bula. A gente vai utilizar ela na nossa aula, ok? Virando a página, na página 58, a gente vai ver um pouquinho sobre as interações medicamentosas. Ou seja, a interação acontece quando o efeito de um remédio são alterados pela presença de um outro remédio ou a presença de um alimento, de uma bebida. Algumas interações são benéficas e muito úteis, outras não, pode ser muito prejudicial. Qual que é o maior problema de tudo isso? Acontece com os idosos. Porque, com o passar dos anos, o funcionamento do rim e do fígado ele passa a ser alterado, não é mais o mesmo. E isso faz com que alguns remédios sejam eliminados muito lentamente do seu corpo. Então, consequentemente, a interação medicamentosa, a reação que ele vai ter vai durar mais tempo. Na página 59, a gente consegue ver a classificação das interações de medicamentos. Então, eles são classificados como farmacocinética. O que é farmacocinética? É que vai alterar a velocidade
e a extensão da absorção desse remédio. Farmacodinâmica. A farmacodinâmica, ele modifica a atividade de um segundo remédio que a gente vem a tomar. Interação de efeito. Também a gente pode chamar ele de incompatibilidade. Antes da administração do medicamento, ocorre essa incompatibilidade desse remédio no nosso organismo, quando é misturado com um ou mais remédios dentro de uma seringa. Também a gente tem a classificação de acordo com a gravidade, quando ele é contraindicado. É quando 2 ou mais remédios não podem ser usados juntos. Grave, quando acontece uma interação que pode ameaçar a vida de um paciente. A moderada, que é uma interação que pode ser exacerbada, a condição do paciente. E a mínima, que é a interação que pode limitar o efeito clínico desse medicamento de acordo com o tratamento que ele vai fazer. Então, a gente tem aqui no nosso livro alguns exemplos de interações medicamentosas de remédio com remédio. Vamos ver? Então, a primeira, a gente tem o enalapril com a prednisolona. O enalapril é um remédio antihipertensivo. E a prednisolona, ele é usado para processos inflamatórios. Então, qual que vai ser a interação desses dois medicamentos? Pode reduzir o efeito do antihipertensivo. Agora, quando a gente usa amlodipino e claritromicina, qual é a interação? Primeiro, amlodipino é um antihipertensivo também. Claritromicina é um antibacteriano. Então, quando a gente usa os dois, ocorre o risco de hipotensão no paciente. Então, isso não é bom. Virando a página, na página 60, a gente tem o exemplo da levofloxacino com amildarona. Levofloxacino é um antimicrobiano e a amildarona é um agente antiarrítmico para controlar o ritmo do coração. Qual que é a interação? Pode ter algum efeito benéfico, mas pode ter riscos também, como o tipo de arritmia, né? Alterar aí a arritmia cardíaca. Temos também o clonazepam com o omeprazol. Clonazepam é o anticonvulsivante e o omeprazol é para o estômago, úlcera gástrica, enfim, gastrite. Qual a interação? Ele pode produzir um aumento de um dos medicamentos, e aí ocorre o risco de efeito colateral desse medicamento. A gente tem também o diclofenaco com a hidroclorotiazida. Diclofenaco é um anti-inflamatório, hidroclorotiazida ele é um diurético. O que acontece quando os dois se interagem? Pode reduzir o efeito do diurético e também reduzir o efeito antihipertensivo. Um pode diminuir o efeito do outro. A gente tem aqui na página 61 um quadro onde mostra pra gente mais interações medicamentosas. O antibiótico com o antiácido, que pode reduzir o efeito do antibiótico. A rifampicina com anticoncepcional. O que acontece? Reduz o efeito do anticoncepcional. Corticoide com anticoncepcional pode dar dor de estômago, aumentar o sangramento. Medicamentos para emagrecer junto com antidepressivo pode aumentar a pressão arterial e dar ataque cardíaco. Inibidores de apetite junto com ansiolítico pode dar irritabilidade na pessoa, uma confusão mental, pode dar um ataque cardíaco. A gente também tem interações medicamentosas de medicamentos junto com alimentos. Vamos ver algum exemplo deles? Remédios com alto teor de gordura, junto com medicamentos como albendazol, mebendazol, teofilina. O que acontece? Pode ocorrer uma excreção, um aumento de excreção da bilis. Medicamentos com alto teor, alimentos, aliás, com alto teor de proteínas, junto com medicamentos como metoprolol.
ocorre um aumento e aceleração da absorção gastrointestinal. Alimentos ricos em cálcio, leite, queijo, iogurte, junto com sulfato ferroso. O cálcio vai interferir na absorção desse ferro. Alimentos ricos em fibras, junto com hidroclorotiazida, pode diminuir a viscosidade, a taxa de difusão do medicamento. Refrigerante, suco ácido com eritromicina pode provocar a decomposição prematura da drágea, ela pode se decompor antes. Leite, derivados, hortaliças, frutas, legumes, junto com ciprofloxacino e outros mais. Pode ter uma interação que vai provocar o aumento do meu pH gástrico, então posso ter probleminha aí no estômago. E a interação medicamentosa com álcool é bom? Não, não é bom. Aqui no nosso livro, então, está descrito quais são os efeitos, então. A gente pode diminuir o efeito do medicamento ou a gente pode ter a diminuição da frequência cardiorrespiratória, o que pode levar a uma parada respiratória. Também alteração da pressão. Então, nunca misturem remédios com álcool. Na página 62, a gente tem uma questão. Vamos ver? Realize uma pesquisa sobre a interação medicamentosa, de acordo com a bula dos seguintes remédios. Então, a gente vai ver a bula desses remédios e vai ver, então, depois realizar quais são as interações medicamentosas desses remédios. Eles são a dipirona, ibuprofeno, propanolol e a losartana. Então, pessoal, lembrando mais uma vez, estejam com a bula na mão nessa nossa próxima aula, porque a gente vai utilizá-la. Bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!